Hoje, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis. Vamos falar hoje sobre Noé e a sua arca, né? Já é um texto conhecido, as crianças conhecem bastante esse texto. O Senhor Jesus também citou, né, sobre Noé e a arca, lá em Mateus capítulo 24. Nós temos também que lá em Hebreus cita Noé, lá na Galeria da Fé. E também Pedro cita, né, Noé, os seus filhos e o dilúvio. Então, é muito forte, né, este ensino sobre Noé e a arca. E hoje nós queremos tirar algumas lições para as nossas vidas hoje. Vamos ler lá então, Gênesis capítulo 6, verso 13. Diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E do verso 15 em diante, Deus dá as instruções, né, de como construir essa arca. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. O Senhor é aquele Pai que nos ensina a cada dia a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar em cada coração. E que o Senhor é o Deus que traz a resposta da direção, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então vamos ver aqui, irmãos, esta história. E é muito interessante notar aqui que a humanidade se corrompeu de tal maneira que no verso 6 diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei o homem que criei, de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A humanidade que se corrompeu de tal maneira, a violência de todas as maneiras se aumentou de tal maneira, irmãos, que o próprio Deus disse: olha, eu vou destruir esta terra, eu vou destruir os homens, eu vou destruir os animais, eu vou destruir tudo, porque esta humanidade, ela está tão longe de mim, se corrompeu tanto, que eu não suporto. Irmãos, só que apesar de Deus ter declarado que iria destruir a terra, no verso 3, diz assim, no mesmo capítulo: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Por mais que Deus disse que iria destruir a terra, a humanidade, por causa da violência, por causa do pecado, está dizendo que Deus ainda iria dar chance por 120 anos à humanidade. Aqui está, irmãos, então, a misericórdia de Deus, para que o homem pudesse, então, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. E Deus diz a Noé que para ele construir esta arca, mas Deus, primeiramente, ele viu que sobre toda a terra havia um homem, e ele diz assim de Noé, no verso 9: Estas são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E no verso 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diante de toda aquela corrupção da época, todo o pecado, irmãos, que havia, mas este homem chamado Noé chamou a atenção de Deus, e achou graças aos olhos do Senhor este homem, e Deus disse que este homem, ele era um homem justo e perfeito em sua geração. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias, e nós sabemos que essa terra está corrompida, irmãos, e a violência tem crescido mais e mais.
Quando nós olhamos o noticiário, irmão, nós vemos muita violência. Se nós formos ler somente as violências que está sendo noticiado, falado, a gente fica até com medo de sair para fora, da rua. Tanta violência, e nós vivemos nos últimos dias, e a violência tem crescido. E nessa geração, nós precisamos ser este Noé, que nós vamos então proclamar a palavra de Deus. Porque então aqui, Deus chama Noé, e Deus diz para Noé construir uma arca, para que ele se salvasse, ele e sua família, e também alguns animais, em parte, que entrariam na arca. E Noé, então, irmãos, ele obedece à voz de Deus. Ele ouve a Deus. Ele ouve a direção de Deus para a sua vida. E nós, nesta época, nós precisamos, muito mais do que nunca, colocar o nosso coração na palavra do Senhor, nas suas instruções, fazer a sua vontade, para que nós possamos perseverar até o fim. A nossa vida cristã, irmãos, ela está em jogo, porque o mundo joga pesado contra a igreja. O mundo joga pesado contra a minha vida e a sua vida. O mundo joga pesado contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os bons costumes, contra tudo aquilo que a Bíblia ensina. E o mundo tem jogado pesado, mas a igreja, irmãos, é aquela que permanece firme. Eu e você, nós somos o Noé desta época, amém? Somos o Noé que vamos proclamar a palavra. Deus então dá uma chance para a humanidade da época de 120 anos. Então Deus chama Moisés com mais ou menos 500 anos. Moisés aqui já tinha 500 anos. E Moisés, irmãos, ouve a voz de Deus. E ele então começa a obedecer, começa a construir esta grande embarcação, esta arca, para que ele pudesse então ser salvo, que ele pudesse salvar os seus filhos, sua família, e salvar os animais, e aqueles que porventura se arrependessem. Porque Noé, irmãos, como diz Pedro diz que Noé foi o pregador da justiça. Ele pregava ali o arrependimento também. A própria construção da arca já era uma mensagem. Por quê? Nos tempos de Noé não chovia, não havia chuva nesta época. Então, obedecendo à voz de Deus, ele começou a construir uma grande embarcação, que todos que viram achavam muito estranho porque Noé estava fazendo aquilo. Então, irmãos, diante de tudo isso, de todo esse cenário, a construção dessa arca, a ordem de Deus, né? E no momento onde não havia chuva, nos traz grandes lições para nós hoje. Eu gostaria de citar algumas aqui hoje. Primeira lição que nós podemos tirar de tudo isso é que o importante é entrar e permanecer na arca. E esta arca tinha uma porta. No verso 16 do capítulo 7 diz assim: e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. O próprio Deus fechou a porta. A porta de salvação era a porta da arca. Quem entrasse na arca era salvo do dilúvio, não morreria. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos entrar e permanecer na arca, porque na arca é que vai haver vida. Fora da arca haverá morte, haverá o dilúvio, mas na arca haverá a vida. Jesus é a porta, Jesus é aquele que nos dá a vida, amém? E hoje, irmão, nós estamos em Cristo, e porque nós estamos em Cristo, nós vamos vencer o dilúvio deste mundo, as coisas que este mundo, irmãos, quer fazer com que a igreja seja destruída, mas nós em Cristo, nós vamos vencer para a glória de Deus, amém? Por quê? Porque nós vamos permanecer na arca. Então que você entre e permaneça na arca, porque na arca há salvação, aleluia, e Jesus é a porta. Agora você imagina, irmãos, Noé construindo a arca. E agora, o segundo ponto é que, mesmo Noé recebendo críticas, continuava a fazer o trabalho que o Senhor lhe confiou.
mesmo ele sendo zombado por aqueles homens vis, mulheres incrédulas, aqueles homens e mulheres que não acreditavam em Deus, e que zombavam de Noé, porque Noé estava construindo uma grande embarcação, e eles estavam ali então, irmãos, zombando de Noé, achando que Noé era louco, achando que Noé estava fora de si. E muitas vezes, os crentes, os cristãos, são chamados muitas vezes de tapados, de pessoas que muitas vezes são incultas, mas isso não é verdade. Irmãos, mesmo com as críticas que Noé recebia, ele não desistiu de continuar de fazer o trabalho que o Senhor lhe confiou. E nós estamos vivendo um dia, irmãos, que nós precisamos continuar firme conosco, continuar firme no propósito, no chamado de Deus, para que nós não possamos, então, parar de fazer a obra que o Senhor me confiou, de fazer a obra que o Senhor lhe confiou para fazer. Deus espera a mim a sua fidelidade na sua obra, para que nós possamos vencer, irmãos, e vencer as críticas do mundo, de vencer as palavras contrárias do mundo contra a igreja, contra a família, contra as normas da Bíblia, porque nós, irmãos, nós não vamos nos sucumbir diante das críticas deste mundo, e tem sido forte, principalmente atacando, irmãos, os nossos filhos, as crianças, querendo jogar goela abaixo das nossas crianças, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ensinos, irmãos, fora da palavra de Deus. E nós precisamos cuidar disso, porque eles vão fazer de tudo para desviar a sua igreja do caminho de Cristo. E a estratégia deles é começar pelas crianças. Se eles colocarem na cabeça das nossas crianças de que a palavra de Deus é fora de moda, que igreja está fora de moda, de colocar que o mundo é melhor, então eles vão assim, desta forma, querer minar a igreja. Por isso precisamos, irmãos, sermos fortes nessa geração, para que nós possamos então vencer todo tipo de crítica contra as nossas vidas, contra a igreja. Outra coisa, a lição que nós podemos tirar, que para ter uma construção de sucesso, Noé aplicou-se para realizar com qualidade, com esmero, a arca. Irmãos, para que a arca pudesse suportar o vento, a tempestade, a água, o dilúvio, pudesse suportar o peso dos animais e deles que havia na arca, essa construção teria que ser feita com sucesso, com esmero, com qualidade. E isso se aplica a nós hoje também. Tudo que nós formos fazer, irmãos, para a obra de Deus, para a casa de Deus, ela precisa, para ter sucesso, mas em tudo. É sucesso no trabalho, é sucesso nos estudos, é sucesso, irmãos, na minha vida acadêmica, em todas as áreas, irmãos. Para que possamos ter sucesso, é necessário realizar a obra, fazer tudo com esmero, com qualidade, para que assim possamos vencer. E isso Noé fez, porque Noé, ele se aplicou em construir, irmãos, você imagina bem, Noé, 100 anos construindo a arca, provavelmente ele sentou, ele pegou o projeto de Deus, ele começou a planejar, Deus falou que tem que fazer assim, 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 então eu vou colocar em prática aquilo que o Senhor me fez. Mas Noé teria que o quê? Caçar as madeiras, derrubar as madeiras, fazer com que aquelas árvores virassem então tábuas. Ele teve que fazer, irmãos, desde o começo, tudo, até o fim. E ele sabia que teria que ser feito com perfeição para suportar, para aguentar aquela tempestade que viria, aquele dilúvio que viria sobre a embarcação. E glória a Deus por isso, porque isso fala muito conosco, que nós precisamos, irmãos, ter esse planejamento em nossa vida, para que nada nos pegue de surpresa. Apesar de que
Muitas coisas podem nos pegar de surpresa, mas nós não podemos ser derrotados. Por quê? Porque nós temos o Senhor do nosso lado, nós temos Deus que vai à nossa frente, nós temos o Senhor que luta por nós, nós temos um Deus, irmãos, que está conosco a todo tempo. Então nós precisamos lembrar de que a nossa vida precisa ser edificada com qualidade, com esmero. Quarta coisa, apesar das diferenças dentro da arca, todos estavam na mesma embarcação, e ficar na arca era seguro. Irmãos, na arca havia muitos animais. Agora, havia os animais, havia os alimentos dos animais, porque Noé teve que fazer estoque dos alimentos dos animais. Havia também estoque de alimento para Noé e sua família. Irmãos, agora você imagina uma embarcação. Eles permaneceram na arca, estavam olhando, os estudiosos dizem que eles permaneceram na arca por mais de 350 dias. Eles não ficaram na arca uma semana, um mês. Eles ficaram na arca 370 dias, mais ou menos. Agora você veja bem, todos eles habitando no mesmo lugar, na mesma embarcação. E Noé e seus filhos teriam que limpar a arca, teriam que cuidar dos animais, teriam que fazer a manutenção. Diferentes tipos de animais, de tratamento. Havia aves, havia leões, havia muitos animais. E apesar de toda aquela diferença, todos estavam no mesmo lugar, porque ali era um lugar seguro. Nós podemos falar muito bem, irmãos, que como igreja de Jesus, como igreja local, não somos todos iguais, uniformes, muito pelo contrário, cada um é uma pessoa individual, particular, com sua personalidade, com suas características. Nós somos diferentes, mas nós estamos numa mesma embarcação chamada igreja. E dentro dessa embarcação chamada igreja, nós precisamos então, irmãos, por isso que a Bíblia nos ensina muito, fala sobre muito, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, porque, irmãos, pode haver dentro de uma grande embarcação muita coisa ruim, mas fora da embarcação havia morte. Irmãos, pode acontecer o que acontecer, o barco pode jogar de um lado para o outro, ali as pessoas poderiam, irmãos, viver muitas vezes com coisas ruins, mas estar no barco ainda era a melhor coisa que havia para Noé e sua família. Permanecer na igreja hoje, irmãos, é um grande desafio. Tem que haver amor, tem que haver perdão, tem que haver, irmãos, cumplicidade um com o outro, tem que haver, então, unidade. E nós sabemos que é um desafio, e permanecer na arca é a melhor coisa que existe ainda em nosso meio. Muitos irmãos têm falado coisas horríveis sobre a igreja, muitos têm falado até de que a igreja não precisava existir, mas uma coisa é certa, a igreja é a igreja do Senhor Jesus, e ficar na igreja, permanecer na igreja ainda é a melhor coisa. Não existe outra coisa fora dessa embarcação chamada igreja. Lá fora existe morte, lá fora existe simplesmente a morte. Não existe nada de bom para o crente, para o filho de Deus, para o cristão. Então, apesar das diferenças dentro de uma igreja local, o melhor ainda é permanecer dentro dela. Alguém vai pisar no meu calo, eu vou perdoar. Alguém vai pisar no seu calo, você vai ter esse coração perdoador. E assim nós vamos, irmãos, permanecer até o fim. Outra coisa que nós podemos aprender é a perseverança de Noé. Irmãos, tem que ser perseverante. 120 anos, Deus deu prazo para a humanidade se arrepender. Noé pregando, construindo a arca. 120 anos, teria que haver, irmãos, perseverança. Ele não teve que pregar por uma semana, um mês, ou construir a arca por uma semana, um mês. 120 anos é muito tempo.
Se não houvesse em seu coração essa perseverança, ele poderia desistir. Poxa vida, já passou 50 anos, eu ainda estou construindo a arca, ainda estou pregando, e parece que não vejo nada, mas ele estava ali perseverando, martelando os pregos, pegando as madeiras, construindo a arca. E isso fala conosco também, a nossa perseverança no Senhor, a nossa perseverança na fé, a nossa perseverança na palavra de Deus. Por mais que este mundo, irmãos, corrompido, quer nos atacar, quer nos devorar, mas nós devemos perseverar até o fim, até o fim. Eu vou perseverar, você vai perseverar, porque no final de tudo, irmãos, o melhor é a glória, estar com Deus, estar com Cristo eternamente. Isso é o melhor, isso é a esperança do crente. Nós não vivemos simplesmente por viver aqui, nós não vamos à igreja simplesmente por ir à igreja, orar por orar, ler a Bíblia por ler, não. A nossa esperança é que um dia nós estaremos para sempre, eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a esperança do crente. O apóstolo Paulo disse, né, se a nossa esperança fosse só neste mundo, nós seríamos os mais malucos da terra. Mas a nossa esperança não é aqui, irmão. Nossa esperança está em Cristo. Aleluia. Outra coisa, irmãos, nós podemos ver sobre Noé e sua casa, construindo essa arca, era uma equipe, uma visão. Noé e seus filhos, uma família. Veja só, irmãos, como Deus trabalha com família. Deus ama a família. Família é o projeto de Deus. Deus chamou Noé, mas quando ele chamou Noé, não chamou só Noé, chamou a sua casa, a sua família, inclusive as noras dos seus filhos estavam juntos, foram salvos também na arca. Deus tem um projeto com família, Deus tem um projeto com a minha família, Deus tem um projeto com sua família, e esse projeto é um projeto de sucesso, é um projeto de vencer, é um projeto de conquistar, é um projeto de avançar. O projeto que Deus tem para mim, para você, é grande como a arca. A arca veio para trazer salvação, e o projeto que Deus tem para minha casa e sua casa é que você leve a salvação para alguém, traga alguém para a arca, salve alguém. Então esse é o grande projeto de Deus para a família. Deus chamou Noé, Deus chamou a sua família com uma visão, com um projeto e uma equipe. E isso é muito importante, irmãos. A família que tem uma visão e que trabalha em equipe, irmãos, não tem quem vença essa família. Principalmente nos dias de hoje, em que as finanças muitas vezes são abaladas, o psicológico, a alma é abalada, muitas vezes desajustes familiares, muitas vezes estava ouvindo, irmãos, que nessa pandemia multiplicou-se o divórcio, multiplicou-se o suicídio, tudo porque a família estava desestruturada psicologicamente, desestruturada financeiramente. Mas Deus, irmãos, tem um projeto com família. E quando a família está unida numa visão, como equipe, trabalhando com propósito, não tem nada que possa vencer esta família. Então é importante, irmãos, ter esse projeto, esta visão, esta equipe em família. Porque quando nós temos uma família forte, nós vamos ter uma igreja forte. Quando nós temos famílias estruturadas, nós vamos ter uma igreja estruturada, porque a igreja é o reflexo das famílias a que pertence. Então nós, irmãos, trabalhamos família também. Inclusive nós vamos ter aqui um grande jantar, um grande projeto aqui de culto com os casais. Porque a igreja, irmãos, tem essa visão de trabalhar com família, trabalhar com casais, para fortalecermos. Noé e sua casa venceram, porque eles tinham uma visão, eles eram uma equipe e tinham um propósito. Então, que nós possamos ter esta visão e este propósito na vida, porque isso vai refletir numa igreja forte, estruturada, numa igreja que vai vencer também. Deus possa assim, irmãos,
nos abençoar nesta área. Que nós possamos desejar isso, buscar isso para a nossa vida, para a nossa casa. E, consequentemente, a igreja é abençoada. E último, não importa a tempestade. Não importa, irmãos. Noé estava na arca. A tempestade jogava a arca para a direita e para a esquerda, a água batia na arca. Não importa a tempestade. O importante é ter esperança e permanecer na arca. O que importa, irmãos, é que nós precisamos permanecer na arca, porque há esperança. Há esperança. Noé, depois de mais ou menos 370 dias, ele saiu da arca e começou novamente, irmãos, a povoar a terra, ele e sua família. Nova geração. E Deus fez uma aliança com Noé, que nunca mais destruiria a terra com dilúvio novamente. Irmãos, há esperança quando nós estamos na arca. Há esperança. Vamos permanecer na arca. A arca é o Senhor Jesus. A arca, a porta é o Senhor Jesus. A arca é a igreja do Senhor. E nós precisamos continuar nessa esperança. Porque Ele é aquele que vai nos guiar no dilúvio deste mundo para uma terra melhor, para uma terra próspera e abençoada. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa, sua família, seus projetos e sonhos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar pelos pedidos também, em nome de Jesus. Glória a Deus.